Olá, meu nome é Elaine Fogelzanger, eu sou líder da Companhia Creare de Dança de Joinville da Igreja dos Filhos. E eu sou a professora Neila, coreógrafa e professora da Companhia Creare, também da Igreja dos Filhos. No vídeo anterior nós falamos sobre a preparação espiritual e hoje nós vamos falar sobre a preparação física, né? Muito importante, as duas andam juntas. Isso mesmo. Quando me perguntam o que eu acho de um grupo, de um ministério, fazer aula de dança técnica, bom, em primeiro lugar eu vou dizer glória a Deus porque o grupo entendeu essa importância. Por quê? Porque a maioria não começa desde pequenininho. A maioria começa quando conhece Jesus e entende seu chamado. E às vezes essa pessoa não teve nenhum outro tipo de envolvimento com dança lá atrás. Então, para que ela possa entender o que ela vai fazer, como ela vai fazer, ter entendimento no seu corpo, consciência, intensidade, profundidade, é importante sim investir nas aulas de dança técnica, jazz, moderno, contemporâneo, balé, hip hop, o que você achar melhor e como o seu ministério atua, qual é a especificidade, o gênero de cada ministério. Pois bem, quando você tem um profissional cristão na sua igreja ou conhece algum profissional cristão, seja de outra igreja, aproveita e faça aula com essa pessoa. Porque o profissional cristão, ele não vai se preocupar só com a base técnica, ele também vai se preocupar com a base espiritual daquele aluno, quando ele estiver aprendendo. Porque, gente, adulto, aprender a dançar não é fácil, tem que se doar demais. E a gente sabe que a gente vê isso no nosso meio, tem que se doar demais. Você tem que deixar o seu eu lá fora e entrar na sala, Deus, esta é a minha oferta de adoração para o Senhor, porque nós sabemos que não é fácil. Mas se você não tem esse profissional cristão na sua cidade, nem na sua igreja, nem em outra igreja, namore as escolas de dança que existem na sua cidade. Conheça essas escolas, faça uma aula experimental, conheça o caráter do professor secular, ore e decida então em qual lugar você vai fazer essas aulas. Mas lembre-se, a aula é para a vida, gente. Não é um ano, não é um mês, não é 2 anos, é para a vida. Se você entendeu que o seu chamado é ministrar a igreja, servindo ao Senhor com dança, então faça aula, invista no seu ministério. Eu tenho certeza que talvez ali nos primeiros 3, 4 meses, tu vai sentir uma pequena dificuldade, mas como professora e coreógrafa, eu sei bem o que eu estou falando, gente. Você vai conseguir obter um resultado físico no seu corpo para entender como fazer quando estiver dançando. Porque, gente, é muito importante nós termos entendimento daquilo que nós estamos fazendo. Eu não falo só espiritual, mas também técnico. Então, como é que a Companhia Creare faz hoje com relação às aulas técnicas? A Companhia Creare hoje, em relação às aulas técnicas, ela faz 2 aulas técnicas por semana. Uma aula ela faz na modalidade jazz contemporâneo e moderno, né? E nós temos também uma aula do método Dança como Adoração, que é para culto, que vai ser um outro vídeo que nós vamos falar com mais detalhes para vocês, que é onde a gente aplica no nosso louvor, né, da igreja, né, que é diferente. Então, como experiência, né, de anos que eu estou à frente de um grupo de dança, eu já vivi em um grupo que não fazia aula técnica, né? E por mais que hoje alguns grupos ainda possam, quem sabe, pensar que ainda não precisa, eu senti muita dificuldade, né? E mesmo que a gente tenha um pouquinho de noção, a gente tente uma com a outra buscar um movimento novo, diferente, mas a gente não tem noção nenhuma de segurança, a gente pode se machucar, né? Por fazer um movimento por não ter a consciência corporal, não saber como fazer. E até porque eu sentia muita necessidade também, eu via as meninas, elas falavam muitas vezes para mim assim, ó, nossa, eu sempre visualizo um passo, um movimento na minha mente, mas eu não consigo colocar para fora. E aquilo doía no meu coração, porque eu tinha o mesmo sentimento. Eu tinha vontade de fazer coisas, né, que eu não conseguia fazer. Mas por quê? Porque eu não estava capacitada para isso. Então eu falo com as meninas do nosso grupo, eu faço uma boa comparação, que eu acho que para mim é melhor, né? Quando você pega um instrumento para tocar, se me der um violão na mão, eu vou fazer um blom-blom, eu vou saber fazer um blom-blom, mas também não vai passar disso, né? Porque eu preciso treinar, eu preciso de aula, eu preciso ter noção das notas musicais para mim tocar e treinar muito e eu vou melhorar. Aí cada vez eu vou tocando umas músicas diferentes, né? Porque eu vou treinando, né? E com o nosso corpo é a mesma coisa, né? O corpo ele precisa ser treinado, ele precisa ser disciplinado, isso leva tempo, mas se você se sente chamado por Deus para o ministério de dança, para ministrar com dança, você não precisa assim nascer fazendo balé, mas você tem, eu digo assim, o dever, né, de buscar conhecer, buscar aprender. Ninguém que se coloca para fazer algo sem buscar conhecimento
vai conseguir se manter por muito tempo, porque a gente precisa do renovo, né? Deus pede para renovar a mente, né? E a gente precisa sim. E hoje a gente vive algo muito tremendo mesmo no nosso grupo, né? Eu tive oportunidades grandes assim que eu nunca pensei que eu ia viver, né? Aquilo que a gente pensava, vou me levantar um dia, vou fazer alguma coisa assim, hoje eu subo nas costas, né? Ter os desafios. Já me joguei para trás, né? Tipo assim, né? De uma altura. Madeira, de altura, né? Então hoje a gente tem se desafiado, né? Feito coisas novas, não só por fazer para ficar bonito, para chamar atenção, né? Mas são coisas grandes que o próprio Deus é ministrando no nosso coração, né? De ideias diferentes, porque a gente está preparado para poder realizar essas ideias, né? Então pense com carinho, né? E hoje tem muitas oportunidades até de fazer aula online, até nessa pandemia você vê o quanto é possível fazer. Claro que presencial ainda é melhor, porque a professora vai ter que corrigir, jamais vou tirar a aula presencial, né? Só estou falando para que nesse tempo você já comece a olhar, assistir, né, e ver a importância da capacitação. Isso mesmo, gente. E lembrando que as aulas de dança técnica, elas vão ajudar você a desenvolver melhor aquilo que você está fazendo. Vão te dar uma memória corporal e de repertório muito além para que você possa desenvolver o seu espontâneo, além de proteger você de lesões, que é o mais importante, gente. Porque, como eu disse antes, a maioria de nós começa muito tarde. E outras não tiveram nenhum contato com dança. Então, a gente precisa fazer aula técnica. Ela é uma bênção para a nossa vida. Só que lembre-se, a aula técnica ela não tem um fim em si mesma, e tampouco nas apresentações dos finais de ano nas escolas. A aula técnica tem um fim no Senhor Jesus. O seu coração precisa estar voltado no Senhor Jesus. Ok? Não perca os próximos vídeos, onde nós vamos falar como a gente desenvolve a nossa dança pelo método de dança como adoração no louvor e também como nós desenvolvemos o trabalho com objetos cênicos. Tenho certeza que vai ser muito bom para você. É isso mesmo. Aguardamos você no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau!